Yeah. Um, Sim. Há também uma referência à moderação de conteúdo da Meta. Desculpe, estou com problemas de conexão aqui. Da Meta e de todas as outras plataformas de mídia social na Europa. Na estratégia de segurança nacional, há muito foco na repressão a partidos de oposição, ou seja, partidos de direita, como alternativa para a Alemanha, por exemplo. Os partidos que Trump vê como parentes ideológicos. E eu acho que, ao mesmo tempo, há uma falta ou escassez de linguagem ideológica em relação à China, do tipo que se veria em uma administração mais alinhada aos democratas. Está tudo enquadrado puramente em termos de interesse econômico frio e duro e de hegemonia econômica, o que, de certa forma, é revigorante. É o zelo ideológico da classe transatlântica que levou os Estados Unidos à guerra com a Rússia por meio da Ucrânia e à militarização de Taiwan. Has led to the militarization of Taiwan. But I mean, I think there's a good segue there with. Acho que é uma boa transição aqui, com a discussão sobre o que é mesmo o DSA, o Digital Services Act, da União Europeia, e o relatório de grande impacto que você acabou de publicar, Kit, ou coautorou, sobre o regime de censura britânico. Antes de entrarmos nisso, porém, vi algumas pessoas no chat mencionando algo que eu queria discutir rapidamente. O Reino Unido acabar com os julgamentos por júri. Há vários ativistas do Palestine Action, esse grupo anti-guerra, que nunca feriu uma única pessoa, mas que foi classificado como uma organização terrorista. E alguns deles estão agora em greve de fome. Você pode nos explicar o esforço do Estado britânico para eliminar os julgamentos por júri? E o que está acontecendo com o Palestine Action e sua classificação como organização terrorista? Palestine Action and its prescription as a terrorist organization? Yeah, sure. Because I mean, number one, Sim, claro. Quero dizer, em primeiro lugar, já foi amplamente documentado que uma das primeiras coisas que ditadores fascistas fazem ao assumir o poder é acabar com os júris. Então, isso é algo a se ter em mente. Mas o Estado britânico proibiu o Palestine Action neste verão, classificando-o como um grupo terrorista, apesar do fato de que eles nunca feriram um ser humano. E, basicamente, apenas destruíram ou jogaram tinta vermelha nas sedes de empresas que fornecem a Israel armas usadas para conduzir o que chamam de um holocausto do século XXI em Gaza. Vimos em reportagens do Declassified UK, e talvez falemos mais sobre eles depois, que até mesmo os serviços de segurança britânicos, com base em documentos vazados, não tinham qualquer base legal para banir o Palestine Action e questionavam se isso era uma decisão sensata. Funcionários do MI6, anonimamente, emitiram declarações dizendo que discordavam disso. E o governo britânico fez o que a maioria dos governos faz quando toma uma decisão errada. Insistiu nessa decisão idiota. O Ministério do Interior tentou espalhar uma narrativa completamente falsa de que eles são financiados pelo Irã. E muitos veículos da grande mídia repetiram isso, apesar de não haver absolutamente nenhuma evidência de que essa organização totalmente voluntária receba qualquer financiamento significativo de qualquer fonte, muito menos de uma suposta potência estrangeira hostil. Mas sim, nós, do The Grey Zone, noticiamos há alguns meses, se não me engano, que a Palestine Action tem despertado o interesse do Estado britânico desde sua criação, há uns 5 ou 6 anos. O Ministério do Interior e outros departamentos do governo têm coordenado diretamente com a Elbit, a fabricante de armas, que é o principal alvo da Palestine Action. Mas além disso, eles também vinham coordenando com a embaixada israelense maneiras de lidar com a chamada ameaça representada pela Palestine Action. O grupo teve tanto sucesso que estava prestes a fechar fábricas inteiras da Elbit Systems. Instalações administradas por essa empresa foram encerradas e seus fornecedores e proprietários rescindiram contratos devido ao ativismo coordenado da Palestine Action. Assim, o Estado britânico basicamente foi encurralado e recorreu a essa opção extrema de classificá-los como um grupo terrorista, medida amplamente condenada, inclusive pela ONU. Por mais que isso valha, o que não é necessariamente muito.
Mas, novamente, como relatamos, há esse tipo de peculiaridade muito estranha nas acusações contra os ativistas da Palestine Action, ou acionistas, que é o fato de eles não estarem sendo julgados sob as leis antiterrorismo, mas a legislação antiterrorismo será considerada em suas sentenças. E muitos dos ativistas da Palestine Action que estão atualmente na prisão são tratados como se fossem terroristas, o que significa que praticamente não têm acesso ao mundo exterior. Eles estão em confinamento solitário, o que é completamente insano. Mas você sabe, essa é a realidade da Grã-Bretanha moderna. E então sim, os julgamentos com júri. Com frequência, ativistas do Palestine Action conseguiam ser absolvidos após realizar atos de vandalismo contra fábricas ou centros de produção da Elbit, porque argumentavam que, de acordo com o direito internacional, na verdade temos a obrigação, segundo a Convenção da ONU sobre Genocídio, de impedir que esse equipamento seja produzido. E os jurados, na maioria das vezes, mostravam-se extremamente simpáticos a esses argumentos. Portanto, eliminar esse tipo de linha de defesa provavelmente significa que, muito tristemente e de forma desanimadora, essas pessoas vão receber sentenças automáticas e ser enviadas à prisão por um período muito longo. Então, desdemocratizar o que resta da democracia no Reino Unido, em nome do apartheid israelense, é basicamente o que está acontecendo. Impedir que os cidadãos possam apresentar seu caso diante de um júri de seus pares, porque esses pares são tão simpáticos ao que eles têm feito, e porque a ação direta tem sido tão eficaz em neutralizar os centros de produção israelenses no Reino Unido.